Qual seria meu conselho? Olha, não desistam da profissão, continuem sendo, pela experiência que eu tenho das mães do Grupo Index que eu conheço, continuem sendo essas mães amorosas, mães dedicadas e também profissionais, porque elas acharam o equilíbrio. Então, que elas continuem sendo essas pessoas equilibradas, né, sensatas, amorosas, que tudo dá certo. Eu me formei em 1973, ano que vem 50 anos de formada em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Paraná. Na minha época, nós éramos em 4 mulheres durante todo o período. Assim que eu me formei, eu já tinha várias possibilidades de colocação, e uma delas era a Confal, que eu era estagiária, né? E junto com a Confal, eu também fazia um trabalho na Universidade Federal do Paraná, no departamento de entomologia. Assim que me formei, já entrei na vida de um engenheiro recém-formado, indo para o campo, cuidando de inventário florestal. E depois de 2 anos de formada, eu me casei e 2 anos depois tive meus filhos, o primeiro o Antônio e depois o Fernando. Então, a vida de engenheira mudou bastante para que eu pudesse me dedicar muito aos meus filhos, né? Então, aquele sentimento de culpa entre deixar uma criança com uma babá e ter que trabalhar, porque na minha época a licença maternidade era 1 mês e não como é hoje em dia, que eu acho muito justo. Então, o sentimento de culpa eu acho que acompanha até hoje todas as mães que trabalham. Eu vejo em contato com essas engenheiras que deixam uma criança numa creche ou numa escola, aquele olhar assim miúdo, como a gente fala, da culpa, né? Nós não tínhamos essa questão do home office, né? Não existia essa facilidade de tecnologia, você tinha que estar no local presente. Não tinha como você escapar de um trabalho de campo, criança com febre, você deixava em casa o filho com a babá, mas mesmo assim muito preocupada, né? Mas veja, tudo com sabedoria e um bom equilíbrio se resolvia. Hoje em dia as mulheres têm muito mais abertura de trabalhar em empresas que eram estritamente do mundo masculino, né? Então, com o passar do tempo, veja, 50 anos se passaram desde que eu me formei. Nós fomos as pioneiras ali para estabelecer uma parceria, vamos dizer, entre a empresa que nos contratava e nós como mulheres, né? Para elas se sentirem seguras que nós também dávamos conta desse trabalho que era muito rotulado como do mundo masculino, certo? Como mulher, eu acho que não mudou muito. Veja, essa questão da responsabilidade da mulher como mãe e como esposa, eu acho que não mudou muito, apesar que a tecnologia hoje nos ajuda muito mais, em função que você tem até desde a coisa mais básica, um bom equipamento em casa, que naquela época não existia. Te dar um exemplo, fralda descartável era uma coisa que só se usava para ir no médico, né? Então a mulher tinha muito mais trabalho, né? Mas eu acho que essa evolução com a tecnologia está ajudando muito e as mulheres estão se estabelecendo muito mais no mercado de trabalho em função dessa maior facilidade. Quando eu me formei, era impensável uma mulher ser diretora de uma empresa florestal. Existem inúmeras hoje e que são mães também, né? Então, com grande esforço, não é muito fácil, a gente reconhece isso, com grande esforço, elas vieram se estabelecendo pouco a pouco, demonstrando a capacidade técnica e uma capacidade humana de saber gerenciar o trabalho da mãe, da mulher e da profissional. Então, a diferença é que quando eu me formei,
era muito mais difícil para se estabelecer como uma profissional mulher, para demonstrar o seu valor. Então, o que nós tínhamos? Que ser muito estudiosas, né? Estar muito bem inserida em todo o contexto para poder ter numa discussão técnica, nós termos sucesso. Né? Hoje em dia, o que muitas associações de mulheres, de profissionais, vêm me perguntar, você foi a pioneira, pode falar um pouco? Eu acho o seguinte, eu sempre penso e digo para mim mesmo e para quem vem me consultar às vezes, estudem muito, porque mulher se prova pela capacidade de exercer uma boa profissão, de ser uma boa profissional. Como mãe, amorosidade, aquele amor incondicional, a sabedoria de saber dosar entre o trabalho e um filho, isso é inerente, é da mulher que se tornou mãe.